turma, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel e vamos dar continuidade ao nosso curso. Veja que existem duas formas básicas de você dispor as suas vigotas, tá? Uma delas é, se eu tiver uma viga intermediária, né, posso dispô-las dessa forma aqui, que é alternadas, tá? Então chega uma vigota de uma laje, eu não continuo, eu não dou continuidade, ou seja, ela não vai ser contínua. E eu tenho uma outra laje aqui, um pouco mais afastado, vejam, são duas lajes, tá? E eu posso dispor assim. Então, essas primeiras aulas nós vamos fazer a análise deste modo de montar a laje como se fossem apoios simples. Então, veja que ela está biapoiada, tá? Ela apoia nessa viga e apoia nessa viga. E eu não continuo, ok? Então, a gente vai fazer o levantamento das cargas para essa situação. Vamos lá. Uma vez que eu tenha disposto já as minhas vigotas e colocado o meu EPS aqui, eu vou concretar a laje, ok? Então, aqui eu teria o peso de laje apenas da própria vigota e do EPS. Mas o peso próprio da laje, ele é composto do peso do enchimento, o EPS, e do concreto. Então, vamos lá. Eu concretei essa parte aqui, tudo bem? Então, eu já tenho um peso adicional aí nessa laje. Então, eu tenho agora o peso próprio da laje, sem adicionar mais nada. Eu vou computar a carga dessa laje a partir de uma área de influência, tá? Ou seja, quem está absorvendo os esforços dessa laje são as vigotas. Então, as vigotas vão absorver os esforços de toda a laje, ok? E vão transferir para as vigas adjacentes. Mas como é que eu faço para computar quanto de carga vem para essa vigota, quanto de carga vem para essa vigota? Exatamente o intereixo, tá? O intereixo é uma região intermediária onde toda essa carga aqui, ó, é uma área de influência, né? Então, toda essa carga que vem a partir do eixo aqui, ó, exatamente no meio do meu enchimento, vai vir para essa vigota e a partir daqui tudo vai vir para essa vigota. As outras cargas vão para as vigotas adjacentes. Então, o cálculo de uma laje desse tipo, ela é você computar o carregamento por intereixo, tá? Então, eu posso ter intereixos de 42, de 49, de 50, 56, N disposições para que eu faça, vai depender do teu bloco de enchimento, tá? Os fabricantes têm vários modelos com várias dimensões. A nossa aqui é um modelo padrão 49 centímetros. Então eu tenho a partir daqui, ó, 49 centímetros, tá? Então essa carga vai vir para essa vigota e eu vou calcular essa vigota. E o cálculo vai se repetir para as outras. Então eu tenho lá o enchimento e o peso do concreto que eu concretei a minha laje. Então eu tenho aqui uma altura, a nossa laje tem 12 centímetros, tá? De altura aqui, ó, do enchimento, mais 4 da minha capa de concreto. Mas eu ainda vou adicionar agora o contrapiso, tá? Eu faço uma regularização ali do meu contrapiso. Eu estou adotando para fins didáticos um contrapiso até um pouquinho maior, de 4 centímetros, mas o ideal é que você execute com um mínimo de 3 centímetros para você economizar em material e aliviar as cargas. Depois do contrapiso eu vou executar o meu porcelanato, tá? Então mais uma carga que está vindo toda para essa vigota aqui. E de baixo eu ainda vou ter o forro. Então vamos colocar o forro aqui ainda. Olha lá o forro. Entrou o forro, tá? Ele vai ser pregado fixado, na verdade, ele vai ser fixado na minha laje. Então eu tenho pelo menos 3 cargas permanentes adicionais sobre essa nossa laje, tá? Que são o peso do contrapiso, o peso do piso e o peso do gesso. Há outras análises, sim, questões de instalações elétricas e hidráulicas, mas elas não vão sobrecarregar tanto a nossa estrutura e eu posso eliminar essa análise aí. Então, nessa aula nós vamos fazer a análise das cargas vindas da laje para as vigotas e o modelo estático é biapoiado, ok? Em outras aulas nós vamos fazer uma outra análise com vigota contínua. Vamos fazer o dimensionamento, verificar as flechas, verificar a questão de cisalhamento, os esforços de momento fletor. Independente do modelo que você escolha, como eu já disse nas aulas anteriores, eu vou ter que colocar uma ferragem negativa aqui, porque vai surgir um momento negativo aqui nesse encontro, ok? Então, vindo para o roteiro,
estamos na nossa aula 1, de fato a gente vai começar as análises. Eu tenho aqui, só recobrando na verdade, os carregamentos, tá? Ou seja, além da carga da própria laje sobrecarregada pelas materiais, o piso, o contrapiso, eu ainda tenho que adicionar a sobrecarga de norma. E, como a gente já viu, eu vou acrescentar, como é um edifício residencial e eu estou calculando a laje do terraço lá em cima, então eu tenho que adicionar a essa carga já 3 kN a mais. Então, vamos lá. Essa é a nossa aula de fato, a aula 2, a terceira aula do curso, mas a aula 0 foi apenas de introdução. Nessa aula eu vou coletar os dados ainda tabelados, tudo bem? A gente vai fazer um comparativo. Por que vai mudar a mesma laje, muda de peso em função da mudança de fabricante? Vamos ver algumas diferenças entre fabricantes da mesma laje, a mesma espessura, tá? O mesmo material, a mesma treliça, a mesma vigota, mesma sapata. Okay? Então, esse 1,71 kN eu retirei de uma tabela de um fabricante. Tá? Então, eu estou usando aqui nessa aula uma sobrecarga adicional tabelada. Então, nessa tabela de fabricante, esse fabricante me diz que o peso próprio da laje é 1,71, ok? Tenho a sobrecarga de gesso, tenho a sobrecarga de contrapiso, tenho a sobrecarga então geral computando tudo, ok? Veja lá como um modelinho aqui no roteiro como você vai dispor o teu gesso debaixo da laje, né? Bom, a gente já viu como fazer essa somatória na outra aula. Então eu pego a carga do gesso, a carga do contrapiso, a carga do piso e eu tenho essa carga aqui, 1,13 kN por metro quadrado. Mas eu tenho que transformar isso em uma carga por vigota. Então eu tenho a sobrecarga, estou calculando o terraço, então vou adicionar a essa carga aqui mais 3 kN por metro quadrado. Então qual vai ser a carga final de cálculo para essa minha cobertura? Peso próprio da laje 1,71. Carga permanente 1,13, que computa concretagem, contrapiso, piso e forro. E ainda a minha sobrecarga advinda da norma 6120, tá? NBR 6120. Então eu tenho isso aqui, 5,84 kN por metro quadrado. Por que eu estou dizendo que é estimado? Porque esse valor aqui eu não calculei, eu peguei de uma tabela. Próximas aulas nós vamos fazer a análise completona mesmo. Então eu tenho o esquema estático, eu vou dispor uma laje, vai ser disposta, né, de uma viga a outra e a outra laje também. Eu não vou passar, eu não vou cruzar com a minha vigota. Então eu tenho o vão, que vai ser vencido, 3,25. Algumas informações interessantes que eu quero passar para vocês é como a nomenclatura de laje, tá? Então eu posso chamar assim uma TR ou uma TB. Isso vai dizer, por exemplo, se eu pegar uma TR 8644, isso quer dizer o primeiro número, o primeiro algarismo aqui indica a altura da tua treliça, tá? Então a minha treliça tem 8 centímetros. O meu fio superior, se a gente olhar aqui no CAD, esse fio aqui, ou barra, tá? Esse carinha aqui superior é o meu segundo algarismo ali, tudo bem? Então eu tenho lá uma barra de 6 milímetros. Essa barra senoidal aqui, tá? Serpenteia aqui, é o meu terceiro algarismo. Então eu tenho uma barra central de 4,2 milímetros. Na inferior eu tenho duas barras, aqui a gente consegue ver melhor. Duas barrinhas, varia sim, dependendo do vão e do carregamento eu vou ter barras diferentes aqui, tá? Mas no exemplo eu peguei a primeira aqui, eu tenho fios ou barras de 4,2 milímetros, tá? Então essas duas barrinhas aqui, essas duas barrinhas, tá? A sapata é isso aqui, A sapata é essa região de concreto pré-moldado aqui, que já vem do teu fabricante. Ele tem uma espessura mínima de 3 milímetros, de 3 centímetros e geralmente de 12 a 13 centímetros aqui de largura, tá? Então vamos seguindo o roteiro. Eu mostrei na outra aula essa primeira tabela aqui. Tá? É uma tabela que, dependendo do carregamento que você tem total, eu tenho um vão máximo que eu posso vencer.
Eu disse que a nossa carga ia variar entre 3,5 e 5. Na verdade, ela passou, né? Vou voltar aqui para ver. A carga estimada foi de 5,84 kN por metro quadrado. Então, numa tabela simples dessa, eu já posso verificar ó, o esquema estático biapoiado. Tá? Eu tenho outros esquemas estáticos que nós vamos ver em aulas futuras. Então, eu estou vendo um esquema estático biapoiado, uma carga que está acima de 5 kN por metro quadrado. Tá? Então, ela vai estar entre 5 e 7,5. Eu vou fazer uma interação numérica aqui para saber. Tá? Então, eu vou ter ali um vão máximo que vai variar no máximo 5,71 até, 3,71 até 3,12. A nossa laje, ela tem, a gente olhar aqui no AutoCAD, ela tem 3,25, né? Olha lá, 3,25. Eu já dispus assim exatamente para a gente fazer uma economia em relação ao vão. Se eu tivesse um vão bem maior, automaticamente eu teria que fazer uma compensação, ou seja, aumentar a minha altura de laje. A gente está trabalhando com essa laje aqui, ó, uma LT 16, ou seja, laje entrelaçada 16 centímetros acabada, 12 a altura da tua treliça ou da tua nervura, vou já explicar o que é isso, mais os 4 centímetros da capa de concreto. Então, olha lá, minha LT16. Eu poderia vencer até um vão um pouquinho maior, já que eu aumentei a minha treliça, a minha laje final. Por que eu aumentei? Porque eu tenho uma sobrecarga considerada lá em cima. Eu posso encher de gente ali em cima e eu quero, a favor da segurança, manter aquele vão de 3,25. Vamos seguindo. Esse material ele vai ser disponibilizado para vocês, pessoal. Acompanhem, tá? Eu não vou falar tudo que eu escrevi aqui, apenas para você entender a explicação. Dá uma lida, segue o roteiro que você vai conseguir entender o dimensionamento de uma estrutura dessa, como a gente está fazendo aqui. Então vamos lá, um exemplo. Se eu tenho uma carga total de 3,5 kN por metro quadrado, tá? Então, já considerando a sobrecarga e as cargas adicionais de piso, contrapiso, forro, uma laje biapoiada. Então, eu entro nessa tabela da seguinte forma. Qual é a altura da minha laje? Eu vou solicitar uma laje que vai depender do vão, né? Se você tem um vão aí considerado acima de 5 metros, 6 metros, você tem que aumentar a espessura da laje, tudo bem? Então, se eu tenho um carregamento final 3,5 kN por metro quadrado e o meu vão está oscilando entre 6, 6,5 e 6,7 metros, eu vou precisar de uma laje de 20 centímetros acabada, tá? Ou seja, ela tem 16 da altura do molde ou da nervura, mais uma capa de 4 centímetros. Então, entrar nessas tabelas é fácil, é simples, pode confiar, você vai ter o resultado ideal, tá? A responsabilidade pela resistência da laje é do fabricante, mas você é responsável pelos dados que você forneceu. Então, se eu disse que é uma carga de 3,5, eu não vou exceder essa carga de modo algum. Estou estimando, eu tenho que calcular, tudo bem? Então, a partir do momento que eu tenho a minha carga, vamos fazer aqui a nossa interpolação, tá? Lembra que eu estava entre 5 e 7,5, eu quero uma carga de 5,85. Qual é o valor então de vão que eu posso vencer? Fazendo a interpolação aqui, eu encontrei um vão máximo de 3,5. Se eu estou com 3,25, ok, minha laje tudo bem. Como estimar, como é que esses fabricantes chegam a valores de peso próprio da laje? Eles fazem uma série de considerações que nós vamos fazer, mas você vai verificar que ela vai diferir em função do fabricante. Por exemplo, eu tenho aqui a Engimold, ela fornece uma tabela, um catálogo. Se eu entrar aqui ó, na laje 16, que é o nosso exemplo do nosso curso, eu vou ter um peso próprio de 171 kgf por metro quadrado, que vai dar o 1,71. Peguei para estimar essa tabelinha aqui, tudo bem? Então está explicado aqui de onde saiu aquele 1,71 kN por metro quadrado, de uma tabela. Futuramente, na próxima aula, ou na aula 5 ou 4, nós vamos fazer esse cálculo e vamos encontrar um outro valor, um pouquinho diferente, mas que reflete a realidade. Olha lá, peguei uma outra fabricante aqui, a Salema. Vamos lá, entra na laje 16, tem os mesmos dados. Olha o que ele estimou de peso próprio, 176 kgf, né? Ou seja, 1,76 kN por metro quadrado. Difere um pouquinho, apesar de ser a mesma laje. Então eu coloquei aqui a diferença, como ela vai oscilando. O próprio CIPECAD, eu lancei essa estrutura no CIPECAD, vou mostrar para vocês.
Aqui está o CPCAD, a gente vai utilizar ele apenas para validar os cálculos, como eu já disse anteriormente. Quando eu pedi o memorial dele, ele me apresentou a seguinte informação. Olha lá, já entrei com os dados lá no CPCAD. Ele me deu que essa laje tem um peso próprio de 1,73 kN por metro quadrado. Então você vai percebendo que ele vai oscilando, tá? Mas a gente está bem próximo da realidade. Veja lá que a nossa laje tem 12 mais 4, né? Ó, tá aqui. 12 mais 4 que vai dar os 16. Esse exemplo aqui eu usei um 42 centímetros, mas a gente vai ver mais para frente que eu usei um 49 centímetros, que é o do nosso curso, e também ela apresenta um valor aqui diferente, mas nada que interfira no resultado final. Lancei no CPCAD lá. Uma coisa que a gente vai fazer já na próxima aula é fazer a estimativa através do cálculo da área dessa tua nervura, tá? Ou seja, a minha nervura ela se parece com um T, um duplo T, onde eu tenho a capa de concreto, a nervura e lá embaixo a sapata da minha treliça. Isso tudo é preenchido com concreto. Então eu posso estimar o peso da minha laje a partir da minha área aqui de influência de concreto. Tudo bem? É o que nós vamos fazer. Mas só para a gente entender aqui então, lá na nossa laje, então eu tenho a sapata, uma parte concretada aqui, que eu vou chamar de nervura. A minha nervura é essa região aqui, ó, ok? Como se fosse esse retângulo aqui, tá? Eu posso pegar a sapata mais essa parte aqui que vai até a linha do teu molde, tá? Se você quiser fazer um cálculo mais apurado, você separa a área da sapata da área dessa nervura aqui e soma também a área do teu cobrimento, que vai praticamente dar aquela nossa figura em duplo T, né? Então a partir daqui eu consigo, qual é a altura do meu molde? Tem 12 centímetros. Então qual é a espessura da capa de concreto, que eu chamei de HC aqui? 4 centímetros. A altura da sapata da treliça tem 3 centímetros. Como eu falei, ela tem que ter no mínimo 3 centímetros de altura. A largura da sapata tem 12, ela varia entre 12 e 13. A nervura tem 8. Então eu estou separando aqui, tá? Mas nada impede que você faça como se fosse um retângulo só, sapata mais a nervura, tudo bem? Aqui é só para ser bem específico. Então qual é a altura da minha nervura? É a altura do molde menos aquela sapatinha lá embaixo. Então 12 menos 3 vai dar 9, né? A gente está fazendo uma consideração de 1 metro de vigota. Tá? Qual é a carga por metro de vigota? O meu entre-eixo, como eu disse, pode variar, 42, 49. Aqui, para fins didáticos, eu estou mostrando um de 42, tudo bem? Então veja lá, essa é a área de influência de todo o carregamento que vai para essa vigota aqui, ó, tá? Que é a treliça mais a sapata. Isso chama vigota. Então ela tem uma, em média, quando ela tem esse canto inclinado, eu posso usar uma média. Então tem uma média de 8 centímetros, uma altura de 12 final, né? Que é a altura da nervura de 9 mais a altura da sapata 3. Então a gente vai fazer a consideração de toda a carga que vem para essa vigota aqui. Veja lá uma forma de você montar, onde eu vou ter um esquema isostático, tudo bem? Simples de encontrar os valores. Olha só, montagem alternada. Então quando eu tenho uma montagem alternada assim, eu tenho esse esquema estático aqui, que eu joguei no F2 com carregamento unitário, tá? Não é o caso do carregamento, mas só para você ver, o vão é como se eu tivesse a vigota aqui com uma carga que a gente vai fazer a estimativa por vigota, tá? A gente achou o carregamento final da laje por metro quadrado. Veja lá na nossa estrutura como ela vai ficar. A gente vai fazer esse cálculo aqui nas próximas aulas, onde eu passo direto com a vigota, tá? Então ela se torna um esquema hiperestático. É esse aqui, ó. Vai fazer também. Vai surgir um momento negativo aqui que eu vou combater com uma armadura negativa. Vamos calcular. Aqui eu deixei para vocês os links dos fabricantes que eu consultei para nos auxiliar nesse curso, tá? Acesse, você pode baixar os catálogos dele, ver questões de estimativas de peso específico dos materiais. Ok, galera? Então eu fico por aqui. Se você gostou dessa aula, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreve no canal, participa das discussões. Se você ficou com dúvida e não conseguiu tirar a dúvida no roteiro, deixe a sua dúvida aqui embaixo no canal ou nas minhas redes sociais. Eu desejo a vocês sucesso, bons estudos e até a próxima.